Muito bem, meus amigos, vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso trabalho. Bom dia, Andréa. Chico Xavier pede licença ao nosso livro, Espíritos Diversos, trazendo para nós mensagens reflexivas sobre temas estudados nos grupos de estudos do Chico, lá no grupo de estudo do Chico, e aqui comentários, psicografia do Chico e comentários de Herculano Pires. Bom dia, Marion. Vamos lá então, meus amigos. Nós vamos iniciar o terceiro capítulo, terceiro texto aqui do nosso estudo. O título Verdade e Amor. Emmanuel traz para nós aqui uma mensagem bastante instrutiva, bastante valiosa, aqui para as nossas reflexões. Então, Verdade e Amor, Emmanuel então psicografando. Diz assim para nós: efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é a luz viva. Mas até lá, de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra? E a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Todos somos na Terra, os espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela, uma família só, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Aquele que admitiu suficientemente forte, aquele que se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios e estirou-se nos excessos do poder, destrambelhando o cérebro e gastando tempo vasto em moléstia e de restauração. Outro assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas das quais despenderá laborioso esforço para sair. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade, e perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando-se em labirintos de cegueira espiritual. Realmente, devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados, a fim de prosseguir em jornada acima. Entretanto, para isso não basta sacudi-los com afirmativas condenatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Urge administrar-lhe cuidado, assistência, remédio, compreensão. Assemelhando-nos de modo geral no planeta terrestre até agora, assemelhamo-nos de modo geral no planeta terrestre até agora a alunos no educandário ou doentes no sanatório. Sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Com toda certeza, brilharão mundos na imensidade cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis em que se conjugam as realidades excelsas da vida. Mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor o nosso problema de equilíbrio e de reequilíbrio não terá solução. Então é bem interessante o modo como Emmanuel traz para nós essa orientação quando ele fala sobre verdade e amor, fazendo uma relação entre o desenvolvimento do nosso conhecimento e a forma como esse conhecimento é aplicado. Porque a gente lembra, nos estudos, e esse é um comentário bastante frequente que nós sempre fazemos, que o intelecto sempre se desenvolve com muito mais rapidez do que os valores, e muito mais do que os valores, nós temos, acima de tudo, o amor. Porque mesmo que você haja com paciência
mesmo que você haja com tolerância, o amor ele se encontra numa escala acima. Então a inteligência é aquilo que primeiro se desenvolve, simplesmente porque no nosso dia a dia nós precisamos sempre encontrar soluções para as nossas necessidades, para ali contornar as nossas dificuldades, superar os obstáculos. Então a nossa inteligência ela está constantemente sendo estimulada para poder desenvolver ali, né, desenvolver ali a sua lógica, desenvolver o seu raciocínio, para tentar sempre encontrar ali o melhor caminho para facilitar a nossa vida, para nos proporcionar aquele conforto. Só que, claro, o fato ainda, Emmanuel traz para nós aqui 4 situações bastante interessantes. Primeiro ele fala da violência, porque ele acha que o afeto exigiria violência. O outro se acha suficientemente forte para oprimir os destinos dos outros. O outro acredita, né, que ele acaba assumindo débito enorme, se escravizando em situações complexas em que ele vai ter que sair no futuro. E o outro que ele coloca para nós é aquele que vive no repouso e na alegria, acreditando, né, que a vida nada mais é do que um grande parque de diversões, e isso faz com que ele não assuma nenhuma responsabilidade, já que ele não precisa ser estimulado, não precisa se esforçar para poder ter essa responsabilidade. Portanto, ele acaba perdendo temporariamente essa capacidade de discernimento, de se organizar, de cumprir ali com todos os seus prazos, cumprir ali com os seus compromissos e tudo. Então nós percebemos que aqui no nosso mundo nós procuramos então sempre encontrar os melhores caminhos, mas do jeito mais fácil. E esse jeito mais fácil, fazendo ali uma correlação com o Novo Testamento, lembra do homem velho, cheio de viciações, cheio de tendências, cheio de facilidades, e da mesma forma aquela ideia da porta estreita e da porta larga. A porta larga é sempre mais convidativa, porque ela é mais fácil, ela é mais prática, nós podemos simplesmente agir do modo como cada um entende, dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso individualismo. Porém, isso é o intelecto. Daí então que quando eu tenho uma descoberta, eu procuro fazer com que essa descoberta me beneficie, pessoalmente, individualmente, e não pensando necessariamente na necessidade da coletividade. Mas aí então depois vem a segunda etapa, que é a etapa ali dos valores, onde a gente começa então a desenvolver as nossas virtudes. E as virtudes, né, sempre são aquelas que, de certa forma, vão exigir de nós um pouco de sacrifício. No começo, porque depois, quando ela começa a se aprimorar, os sacrifícios são exigidos com maior profundidade. Porque para que eu pense, por exemplo, num sentimento de humildade, eu preciso combater aquilo que é natural em mim, que é o orgulho. Para que eu possa combater ali o sentimento, para que eu possa desenvolver o sentimento de fraternidade, eu tenho que combater aquilo que é natural em mim, que é o sentimento do egoísmo. Quando eu falo da impaciência e paciência, da tolerância e da intolerância, a gente vai vendo ali as virtudes e os seus opostos. Todos os opostos aqui, que são as nossas imperfeições, elas são natas em nós, porque nós nos desenvolvemos desde o início, sempre vivendo de uma forma individual, em que cada um procura sempre a sua satisfação pessoal. É aquele culto à egolatria. Né? E, na verdade, a egolatria já é o culto ao próprio ego. Então, tudo aquilo que me interessa, eu procuro desenvolver. Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, a gente começa, então, a perceber a nossa vida em comunidade, a nossa vida dentro de uma coletividade. E aí, então, vem o primeiro sacrifício, que é exatamente o sacrifício do nosso próprio ego. Eu tenho que deixar de pensar em mim para pensar no outro. Então a gente começa a desenvolver as nossas virtudes. E depois a gente começa a encontrar essas virtudes no seu sentido mais puro, que é quando ela se encontra envolvida no sentimento do amor. Porque aí sim é a parte importante. E até mesmo o sentimento do amor, o amor como sendo o sentimento mais nobre, ele tem ainda uma longa trajetória para se desenvolver, para que nós possamos compreender o seu real sentido, o seu real valor.
Porque o amor, para mim, ele se mistura, para nós, ele ainda se mistura com passionalidade, com sentimentos egoístas, com apego. Jesus veio aqui ao mundo e trouxe para nós o seu modelo de amor no sentido mais puro. E ainda assim, nós vimos esse amor dentro da nossa limitação. E tanto é assim que a gente percebe que Jesus trouxe um modelo de amor. E cada um começou a fazer a sua própria interpretação, e nós percebemos que aquele amor universal que ele apresenta para todos nós se tornou um amor tendencioso sectarista. Porque, por exemplo, aquele que cultua aquilo que Jesus apresentou para nós é aquele que é mais amado. Aquele que não cultua não merece o amor. Então nós começamos a eleger aqueles que vão se beneficiar com o amor que Jesus oferece e aqueles que não vão se beneficiar. Sendo que ele ofereceu esse amor para todos, e nós então começamos a pegar esse sentimento, cada um querendo pegar a sua própria cota, se achando com maior ou menor direito de ser amado. É como se fôssemos aquela grande família em que nós temos ali aquela mãe, aquele pai que ama seus filhos, e os filhos ficam disputando quem é o filho mais amado. Não, eu sou mais amado do que você. Não, eu sou mais amado do que você. E aí os pais dizem, eu amo todos vocês. Nós amamos todos vocês. Então esse sentimento puro que foi trazido para nós, ele acabou sendo desvirtuado, ele acabou sendo deformado pelas nossas limitações, pelas nossas imperfeições. Mas o modelo foi apresentado. E vai ser através das nossas diversas vivências, vai ser através das experiências do dia a dia, que a gente vai compreender exatamente de que forma que ele deve ser aplicado. Por isso, então, a verdade vai trazendo para nós o esclarecimento, mas é o amor que vai, de fato, fazer com que ele se torne mais profundo. Porque nós vivemos ainda uma verdade, mas uma verdade superficial. Uma verdade muitas vezes até ineficaz, porque nós procuramos a verdade, mas nós não sabemos como utilizá-la. Se nós pensarmos na verdade como uma caixa de ferramentas, cada um que encontra a caixa de ferramenta guarda para si próprio e não compartilha as ferramentas que estão ali dentro. Ou seja, ela tem ali uma utilidade limitada, uma utilidade que inclusive vai fazendo com que essas ferramentas vão enferrujando, vão perdendo ali toda a sua funcionalidade pelo fato de nós guardarmos individualmente. Então as virtudes, essas verdades que tem nessa caixa de ferramentas são as nossas descobertas, é o campo do intelecto, o campo da filosofia, o campo das ciências de um modo geral. Mas nós aplicamos isso de acordo com os nossos interesses individuais. Angelina colocou para nós, amai-vos e logo vereis a terra transformada, tornando-se o Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Em Fenelon trouxe para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o texto que Emmanuel traz para nós. Bom dia, professor. E aí, depois aqui, Emmanuel, um pouco mais, ele traz algo muito interessante, que, na verdade, ele é bastante instigante para nós, né? Porque ele diz assim, primeiro no item número 9, né? Assemelhamo-nos, de modo geral, no planeta terrestre, até agora, a alunos no educandário ou doentes no sanatório. Nesses dois pontos nós temos aqueles alunos que são alunos ora dedicados, ora preguiçosos, ora limitados na sua capacidade de compreensão. E quando nós agravamos a nossa condição, nós nos tornamos então doentes no sanatório. Desde aqueles doentes que frequentam o ambulatório, até aqueles que se encontram em isolamento, apresentando ali condições mais graves. Então, dentro daquele perfil, Kardec inclusive fala sobre isso também, sobre a condição do nosso planeta, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode colocar o nosso planeta ver o nosso planeta por várias perspectivas. Então nós podemos ver o nosso planeta como uma escola, onde nós estudamos, onde nós aprendemos, onde nós fazemos ali as nossas provas, os nossos trabalhos, as nossas tarefas. Nós podemos ver o nosso mundo como um hospital,
inclusive acrescentando a ala do sanatório, onde nós temos ali ambulatório, sala de reabilitação, onde nós temos ali UTI, onde nós temos centro cirúrgico, onde nós temos o sanatório. Ele pode ser considerado como um pátio de obras, onde nós temos ali trabalhadores dedicados, aqueles trabalhadores que trabalham, mas muitas vezes esperam recompensa, aqueles trabalhadores que querem só meio período, que preferem muito mais as férias e os feriados do que a oportunidade de trabalhar. E nós temos também aqueles que veem o nosso mundo como um grande parque de diversões, em que a diversão é a nossa bandeira. Eu vim aqui para curtir a vida, eu vim aqui para aproveitar a vida. Então tudo aquilo que eu faço, mesmo que eu estude, mesmo que eu trabalhe, mesmo que eu me dedique a atividades, eu faço sempre tudo isso para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha alegria. E não no sentido de produzir, mas no sentido de pegar os resultados e aplicar no meu bem-estar. E finalmente nós temos o nosso planeta visto como um grande presídio, onde nós temos aqueles espíritos que vieram e se sentem limitados, se sentem enclausurados, sofrendo as consequências daquilo que o mundo oferece. Então nós podemos encontrar ali, não necessariamente apenas num único perfil, numa única perspectiva. Nós podemos muitas vezes nos ver dentro de um presídio, porque a nossa reencarnação vem para nós como uma imposição necessária para a nossa evolução, mas dentro desse presídio eu posso eventualmente frequentar o ambulatório para tomar o meu remedinho semanal, mas eu aproveito, vou para as oficinas fazer o trabalho, aproveito na sala de aula para me aprimorar, e ao mesmo tempo eu vou para o pátio tomar um pouco de sol. Ou seja, nós vemos ali então tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o nosso planeta ainda apresenta esse perfil, em que todos nós estamos aqui forçados a nos desenvolvermos, e toda a negligência que nós praticarmos, nós colheremos os resultados que virão para nós de uma forma dolorosa. Mas também todos os benefícios que todos os fatores positivos, ou todas as tarefas positivas que nós empreendermos, nós colheremos os seus benefícios também. E depois ele complementa, sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Por isso, então, esse trabalho coletivo, e através desse trabalho coletivo em que nós somos, entre aspas, forçados a nos relacionarmos uns com os outros, a pergunta que nós fazemos é, como nós vamos nos relacionar? Como estranhos? Como colaboradores? Como aqueles que são ditadores? Ou vamos viver de uma forma fraterna? Então é como se fosse, inclusive dentro do método pedagógico de uma escola, os trabalhos que são feitos em grupos servem exatamente para estimular os alunos a trabalharem em conjunto. E nesse trabalho em conjunto vem ali a divisão de tarefas, a ouvir a opinião de todos, a tomarem as melhores decisões. Nós vemos até nos esportes, as crianças começam a praticar esportes para que elas possam aprender a trabalhar em coletividade, a seguir as regras, a ter ali o devido preparo. Tudo isso é parte de um processo de aprendizado. E a nossa vida em coletividade, a nossa vida em comunidade, traz para nós esse propósito. Primeiro porque nós somos seres gregários. E sendo seres gregários, significa que nós temos a necessidade de viver em grupos. E a pergunta que nós fazemos novamente é, de que forma que nós desejamos viver dentro desse grupo? De uma forma harmônica, de uma forma tumultuada. E aí nós temos os dois extremos, aquela que é mais tumultuada, em que ninguém suporta ninguém, e aquela que é a mais harmônica, em que todos vivem de uma forma muito harmônica mesmo. Mas dentro desses dois extremos nós temos ali as infinitas variedades. E nós nos aproximamos de qual extremo? Daquele mais tumultuado ou daquele mais harmônico? Infelizmente, dada a nossa condição de habitantes de um mundo de provas e expiações, nós ainda nos debatemos no nosso egoísmo. Então, fazendo aquele trabalho, a gente sempre espera que a nossa prevaleça, a gente espera que o menor trabalho venha para nós, o trabalho mais pesado fique com o outro.
Nós esperamos que o melhor resultado venha para mim em detrimento da necessidade do outro. Então é assim que nós vivemos em coletividade. Mas como Emmanuel coloca para nós aqui, sem que nos entendamos e nos auxiliemos, mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Então, somente no momento em que nós realmente despertarmos a consciência e começarmos a empreender esforços para fazer com que a nossa vida em coletividade se torne harmônica, e isso vai de uma escala que vai evoluindo gradualmente. Começa primeiro do indivíduo, dele dentro do seu próprio lar, depois dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu grupo acadêmico, dentro do seu grupo religioso, dentro da sua comunidade, do seu país e depois do seu planeta. Então a gente vai percebendo que esse nosso senso de coletividade, ele vai se expandindo cada vez mais, saindo daquele núcleo mais estreito, até chegar naquele conjunto total. E quando nós tivermos realmente a nossa consciência desperta, nós nos veremos como habitantes harmônicos de uma comunidade universal. E não apenas uma coletividade planetária. Dudu trouxe para nós, estamos recreando e não acreditando ao nosso espírito que foi moldado a nós. A disciplina, né? Que chegue a sexta-feira logo. Pois é, esperamos sempre isso, né? Porque a segunda é chato para muitos, né? Quando é tudo igual. Então, psicologicamente, a gente espera sempre aquele momento de mais prazer, aquele momento de mais tranquilidade. Porque é exatamente aquilo que nós desejamos, né? O nosso trabalho, mas que seja pouco trabalho. Nós queremos trabalhar pouco e receber muito. Essa é a ideia que nós temos, né? O melhor salário. E depois aqui no final, Emmanuel conclui esse texto, que ele diz assim, com toda a certeza, brilharão mundos na imensidade cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis em que se conjugam as realidades excelsas da vida. Então, certamente, nós temos ali mundos onde realmente, esse mundo dos espíritos felizes, né, o mundo os mundos angelicais, que eles alcançam tal grau de evolução, tal grau de harmonia que quer conseguirmos imaginar. A melhor harmonia que nós conseguimos ver aqui no nosso mundo não significa quase nada comparado com a harmonia que existe nesses mundos. Mas os espíritos trazem para nós, né, abrindo essas pequenas frestas nessa grande muralha que se encontra à nossa frente, para que a gente possa perceber que além do mundo que nós vivemos, existe algo melhor. E que o nosso trabalho deve visar exatamente alcançar essa condição melhor. Por isso ele coloca que certamente existem mundos que se confundem com o esplendor dos sóis. Será que a gente consegue ter uma dimensão do que significa isso? A grandeza, a pureza, o verdadeiro amor, o amor mais puro que irradia desses mundos? Mas ele coloca, mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor o nosso problema de equilíbrio, de reequilíbrio, não terá solução. Então, quer dizer, nós temos ainda aqui no nosso mundo esse culto à verdade, quer dizer, a inteligência, as universidades, as academias, né, sempre procurando encontrar ali o conhecimento, até mesmo dentro do campo da espiritualidade. A doutrina espírita, por exemplo, ela se desponta como sendo, né, uma filosofia que nos leva a refletir sobre a realidade do espírito, sobre a vida além da matéria. Mas ainda assim nós nos preocupamos muito mais com a aquisição de conhecimentos do que a vivência desses conhecimentos. Porque aí então nós vamos lembrar sempre, né, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, disse o Espírito Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente que nós entendamos que amai-vos, sem o primeiro mandamento, vem exatamente isso, a aplicação do amor em tudo aquilo que nós fazemos. Porque vale muito mais nós ignorarmos a realidade espiritual, mas vivermos intensamente os nossos melhores valores aqui no mundo, na relação dos nossos semelhantes, com nossos semelhantes, do que nos dedicarmos a desvendar o mundo espiritual ignorando aquele que se encontra do nosso lado. Então, até mesmo na ciência espiritualista nós vemos isso.
nas religiões de um modo geral, por exemplo. Será salvo que é adepto daquela religião. E aí então as instituições religiosas se transformaram em empresas em busca de clientes, procurando sempre enaltecer quantos são os meus adeptos, qual é o tamanho da minha influência, qual é a riqueza que eu consegui acumular. Que a minha verdade é muito mais verdadeira que a verdade do outro. Então nós percebemos que até mesmo no campo do espírito é aquele que menos se apresenta. E aquela busca em sua verdade, por mais ilusória que ela seja, é o nosso principal objetivo. Nós entramos num templo religioso, numa instituição religiosa, num ambiente religioso, em busca de conhecimento sobre a realidade espiritual. E sequer olhamos para aquele que está sentado do lado. E é por isso que lembramos sempre na doutrina espírita, quando ela nos fala sobre as nossas instituições, os centros espíritas. Ali é fundamental que nós vamos ao centro espírita para poder reabastecer, porque a nossa realidade é fora de lá. Porque muitas vezes pensamos, eu vou até aquele local, até aquela igreja, aquele templo, até aquele ambiente, porque aí eu vou encontrar a salvação. Então nós fugimos da nossa realidade em busca de uma salvação dentro daquele ambiente. E nós compreendemos que aquele ambiente, na verdade, é aquele entreposto, onde nós vamos reabastecer os nossos mantimentos, abastecer a nossa bagagem, que depois nós voltamos para a vida real e continuamos fazendo o trabalho. E então, periodicamente, a gente vai, reabastece, volta para a vida, vai, reabastece, volta para a vida. E não eu vou e fujo da vida para poder tentar ali encontrar o meu conforto. Então, por isso que é colocado para nós que nós estamos rendendo o culto à verdade, que é uma obrigação que nós temos. Mas fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e reequilíbrio não terá solução. O Brás colocou, e não há de ver, fui trabalhar de cada casa. Está certo, Brás. Angelina Bruna, tudo me é lícito, mas nem tudo me vem, né? Então Paulo trouxe para nós esse ensinamento. Por verdade, ela é um campo de explorado. Nós queremos, né, o tempo todo, aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, e é uma tendência. A cada dia surge uma nova descoberta, a cada dia surge um elemento novo para ser explorado, e nós queremos encontrar o limite do conhecimento. E nós nos esquecemos exatamente que nós estamos vivendo junto com outras pessoas. E nessa nossa relação, o amor não só com relação a pessoas, mas com relação ao ambiente. O amor ele vai se expressar nas suas mais variadas setas. Então eu tenho amor pelos mais, amor pelo trabalho que faço, amor pelo ambiente onde eu vivo, amor às pessoas com quem eu convivo. Então, quer dizer, o amor ele começa a se manifestar da forma mais pura, ainda que seja ainda de uma forma bastante restrita. Irmão Saulo, aqui Herculano Pires, traz para nós um comentário a respeito dessa passagem de Emmanuel. Lembrando sempre que essa primeira mensagem ela veio em função dos debates que estavam acontecendo, né, naquele grupo de estudos lá do Chico. Então ele diz assim: a mensagem que Chico Xavier nos oferece nessas reflexões de Emmanuel exige atenção para ser realmente compreendida. Não nos iludamos com a sua aparente simplicidade e clareza. Seu tema central é a busca da verdade à luz do amor. Não basta buscar a verdade. É preciso buscá-la com amor, entendendo o equilíbrio entre o raciocínio e a afetividade. Nossa tendência à análise levou-nos até agora a estabelecer divisões arbitrárias no processo do conhecimento. Exigimos a frieza do raciocínio em oposição ao calor da afetividade. Com isso, conseguimos grande evolução científica e técnica. Mas, por outro lado, vimos as mais legítimas aspirações do humanismo desaparecerem, asfixiadas no utilitarismo do século, e estamos ameaçados de uma catástrofe moral. As realidades eternas podem ser percebidas pela mente, pelo raciocínio, mas só podem ser atingidas e vividas com o auxílio do amor.
A pesquisa racional por si só é árida e fragmentária. Quisemos escapar aos exageros de misticismo e caímos no extremismo da razão. Aqui ele faz uma alusão exatamente àquele racha que houve no século XVIII, século XIX, quando então ali a ciência se separou das religiões e começamos a ver então essa ideia dos exageros do misticismo e o extremismo da razão. Então rompemos a relação que existe entre a inteligência e a espiritualidade. A luz do amor, que deveria fazer da Terra um paraíso, converteu-se na sombra do sensorial, da animalidade, da qual não conseguimos desvencilharmos-nos. Aqui então ele coloca, quando ele fala sobre a luz do amor, que traria essa luz que mostraria para nós um paraíso, acabou se transformando na sombra do sensorial, ou seja, os nossos sentidos percebendo somente a realidade material que nos envolve, e ao mesmo tempo dando vazão aos instintos da animalidade, que nós não conseguimos nos desvencilhar. Lembremos-nos do mito da caverna de Platão. Transformamo-nos em escravos acorrentados na sombra, no fundo escuro da caverna, vivendo de ilusões. Aqui, para quem não se lembra ou não conhece, o mito da caverna de Platão, ele conta aquela história de alguns homens se encontravam presos dentro de uma caverna, lá no fundo, ficando o tempo todo vivendo no escuro. E eles não tinham condições de sair daquela caverna. Do lado de fora, através da luz de uma fogueira, algumas sombras começavam então a entrar na caverna e serem projetadas na parede. E os homens olhavam para aquelas imagens na parede da caverna e lidavam com aquilo como se fosse uma realidade. Então era a sombra ali de flores, de plantas, de animais que eram projetadas. Então eles diziam, esses animais que nós estamos vendo, eles são reais. E na verdade eles viam apenas uma sombra. Um homem conseguiu escapar dessa caverna, chegando lá fora ele foi ofuscado pela luz. Aquela claridade toda quase o cegava. Mas aí então a sua visão começou a se ajustar e ele começou a perceber que aquelas sombras que apareciam na caverna eram na verdade uma ilusão, porque ele não via mais o reflexo de uma árvore, ele via a própria árvore. Ele não via o reflexo ali, a sombra de um pássaro na parede da caverna. Ele conseguia ver o próprio pássaro. E aí então ele começou a se deslumbrar com aquela nova verdade que ele via, com aquela nova realidade que ele se deparava na frente dele. E percebendo isso, ele quis voltar para a caverna, para contar para todos aqueles homens que se encontravam presos lá no fundo, que aquilo que eles viam era uma ilusão, e que ele teve a oportunidade de ver a verdade. Ele quis então compartilhar com eles. Chegando lá, ele foi ignorado e também ameaçado de ser morto, porque ele estava violando a crença daqueles que viviam tanto tempo naquela caverna. E esse mito de Platão, que então aqui Herculano Pires faz essa referência, mostra para nós exatamente isso. Porque o mito de Platão, grande filósofo que nós já conhecemos, pelo menos de nome, ele trazia exatamente a ideia da filosofia. A filosofia trazendo para nós a capacidade do raciocínio, trazendo para nós a capacidade do entendimento e até mesmo a capacidade de utilizarmos esse conhecimento e essa filosofia no campo da espiritualidade. E nós percebemos muito isso, toda a humanidade hoje vivendo a ilusão do mundo material, vivendo a ilusão aqui da razão, da inteligência, ignorando a verdadeira verdade. E não a verdade com letra minúscula que nós cultuamos, ignorando a verdade com letra maiúscula, que é a realidade do espírito. Por isso, então, Herculano Pires traz para nós essa referência, quando ele diz assim: lembremos-nos do mito da caverna de Platão, transformamo-nos em escravos acorrentados na sombra,
no fundo escuro da caverna, vivendo de ilusões. Daí os equívocos a que se refere a segunda parte da mensagem, semeando desequilíbrios e conflitos aparentes, insanáveis, que exigem medidas de reajuste e reclamam remédio e compreensão. A situação dos homens na Terra assemelham-se à dos alunos no educandário, submetidos às exigências didáticas, a provas e exames exaustivos. Mas talvez se assemelhe ainda mais à dos doentes no sanatório, submetidos a tratamentos dolorosos, a choques elétricos ou a medicamentos. Como saímos dessa situação? Como encontrar a solução dos homens, equacionando todos esses conflitos para uma operação eficiente? A única saída é a do entendimento e do auxílio mútuo. Não adianta a luta em termos de violência, a condenação dos que consideramos errados, a crítica amarga e a argumentação contundente. O reajuste e o esclarecimento só virão quando aprendemos a amar os nossos semelhantes, a encará-los com ternura fraterna e não com ódio e repulsa. Aqui então, nós veremos que a forma como nós trabalhamos, como nós vivemos aqui em comunidade, nós percebemos que cada indivíduo procura realizar o seu sonho, de um modo geral, generalizando naturalmente. Quando, por exemplo, eu crio uma empresa, eu trabalho numa empresa, nós percebemos que ainda existe a ideia da concorrência. Cada um querendo ali conquistar o seu espaço, querendo se desenvolver e oferecer todos os benefícios para aqueles que trabalham para poder difundir aquela ideia ou aquele produto. Nós vamos encontrar, como eu comentei agora há pouco, nas religiões, instituições que são concorrentes, cada uma querendo impor a sua fé. Nos nossos hábitos mais comuns, como por exemplo, agora nós estamos no meio da Olimpíada, ou finalizando já a Olimpíada. Qual é a ideia essencial que aparece para nós? A capacidade de unir os povos. O sentimento do espírito olímpico, que é o sentimento de fraternidade. Mas de que modo que isso está acontecendo? Através de uma competição, onde os homens são adversários nas pistas, nos campos, nas quadras, nas piscinas. Então nós procuramos tentar desenvolver o sentimento de fraternidade através de uma ação de concorrência. Esse é o primeiro passo? Sem dúvida que sim. Os próprios, só utilizando como referência essa ideia de Olimpíada, nós lembramos que esses jogos surgiram no passado, que era uma forma de fazer com que os grupos se juntassem, não para guerrear, mas para competir entre si. Então os jogos surgiram com esse propósito de fazer com que eles não mais precisassem se matar, mas para que eles pudessem se juntar através de uma competição. Então nós trocamos a guerra pelos jogos, mas nós percebemos que o espírito continua o mesmo, que é o espírito de vencer o mais forte, vencer aquele que tem mais capacidade. Então isso mostra a distância em que nós nos encontramos, porque tem uma passagem de André Luiz, eu não me lembro se é no livro Sinal Verde que ele escreveu, mas que ele falava sobre a Olimpíada do Espírito. Em vez de nós pensarmos naquele no mais forte, mais rápido, mais alto, que é o lema desses Jogos Olímpicos, nós pensaremos nas virtudes do Espírito, em que nós não pensamos em alcançar os recordes da velocidade, mas nós precisamos alcançar as conquistas do Espírito, das virtudes. Então, sermos mais fraternos, sermos mais caridosos, sermos mais pacientes e tolerantes, e não sermos mais ágeis, mais rápidos e mais fortes. Então a nossa visão se encontra ainda muito restrita ao mundo material. E isso mostra o quão distante... Não, é de André Luiz, talvez Paiva Neto tenha feito algum comentário a esse respeito. Mas eu me lembro que nós utilizamos, inclusive, uma mensagem de André Luiz falando sobre isso. Mas enfim, a ideia é a mesma.
mostrando exatamente isso para nós, né? Que nós então estamos nessa mesma condição de vermos as dificuldades para avançarmos nesse processo. Mas como nós lembramos sempre, não se pode exigir de seres ainda limitados, não se pode exigir de seres ainda tão infantis no sentido espiritual, que consigam alcançar algo que depende de grande maturidade. Então, assim, a natureza não dá saltos. Esse é um axioma que nós encontramos, né? Ou seja, uma verdade que nós encontramos, e isso é real mesmo. Então, percebemos que esse nosso estágio é um estágio que vai evoluindo. Nós saímos daquela fase mais primitiva e encontramos agora nessa outra fase, em que nós ainda estamos vivendo muito mais ligados ao mundo material do que ao mundo espiritual. E desse mundo espiritual que nós tanto desejamos, nós estamos aí começando a ver os primeiros lampejos, as primeiras faíscas surgindo. É um caminho, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que nós nos conscientizemos de ver a distância em que nós nos encontramos ainda, do nosso estágio atual até o estágio ideal em que nós estejamos conscientes da realidade espiritual. Porque será essa consciência que fará com que nós modifiquemos as nossas ações aqui no mundo. Quando eu tiver consciência de que eu sou um ser imortal e de que eu dependo da vivência de uma coletividade do espírito, em que os sentimentos mais nobres devem prevalecer, então eu começo a mudar os meus atos aqui no mundo físico. Por que eu vou deixar de ser egoísta? Se, infelizmente, eu não compreendo ainda o sentimento puro da fraternidade. Se a minha realidade é o mundo material, e o mundo material ele é bastante agressivo, esse mundo material ele é bastante, digamos assim, selvagem, e o que prevalece para nós é exatamente essa lei de selva, como é que eu posso esperar então que tenha sentimentos tão nobres que o mundo não aceita essa minha nobreza? Por isso então a gente percebe o quão difícil ainda é. E daí então que vem a proposta exatamente da doutrina espírita de converter as pessoas em espíritas, mas de mostrar para elas que existe uma nova realidade muito diferente dessa realidade ilusória que nós estamos cultuando há tanto tempo, inclusive dentro do campo do espírito. Porque nós criamos ali as nossas religiões no sentido de fortalecer as instituições terrenas e não as religiões como sendo escolas do espírito. E Herculano Pires destaca para nós. E ele finaliza aqui no último trecho. Vai com Deus, André. A teoria de 1 a 10, 4 Brasil, acho que a gente está no 1,5. O 1 é ainda o 0 ali, o 0,1 é o mais primitivo. O 1 é aquele já que despertou ali a consciência intelectual. O 1,5 é quando a gente começa a despertar a nossa razão. Eu acho que nós estamos bem longe ainda. Mas Emmanuel coloca ainda ali em cima, né, que nós estamos ainda alguns séculos para poder evoluir. A teoria da pluralidade dos mundos habitados acena-nos com a promessa dos mundos superiores, das civilizações cósmicas onde as criaturas humanas se transformaram em luz, ou seja, não estão enleadas na sombra do fundo da caverna, mas iluminadas pelo esplendor solar. Essa é a realidade desses mundos, né? Mas como ainda estamos distante desses mundos superiores, e quanto teremos de avançar para nos tornarmos dignos dele? Não há dúvida de que devemos buscar a verdade com afinco, evitando ilusões e enganos. Mas sem a luz do amor, nas relações humanas e nas buscas das ciências, não podemos encontrar a solução dos homens. Porque os homens não são coisas, são espíritos, vetores psíquicos, estruturas harmoniosas de sentimentos e pensamentos. Só compreendendo isso e agindo de acordo com essa compreensão, encontraremos a solução dos homens. Eu gostei bastante aqui esse trecho que ele coloca para nós. Sem a luz do amor nas relações humanas e nas buscas das ciências. Então nós vemos que sem esse sentimento puro, não o sentimento do amor que nós colocamos, né, esse amor
que ele se tornou tão desgastado, essa ideia, que nós nos perdemos do seu verdadeiro sentido. Nós nos distanciamos do seu verdadeiro sentido. Então, o amor nas relações humanas, se nós pensarmos assim, analisando o mundo que nós vivemos hoje, e se nós disséssemos que o amor começaria então a fazer parte das nossas ações, das nossas escolhas, quais seriam as mudanças que nós encontraríamos? Isso poderia ser feito dentro de uma roda de estudos, em que nós poderíamos colocar 10 situações de conflito que a humanidade está vivendo hoje. Se nós colocássemos esse centro de amor fraterno, quais seriam as mudanças que nós alcançaríamos? Por exemplo, imaginando aquele cenário de guerra, em que os homens estão ali dentro das trincheiras. Aliás, essa foi uma cena muito interessante que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, em que nós tínhamos ali os homens, né? Tinham ali alemães e franceses guerreando no campo de batalha, dentro das trincheiras, porque aquela guerra foi uma guerra de trincheiras, diferente das guerras tecnológicas que nós temos hoje. Mas eles se encontravam no Natal. E aí então eles decidiram ali aquele momento de armistício, aquele momento de paz temporário. E eles então começaram a sair de uma forma insegura das suas trincheiras, começaram a caminhar um em direção aos outros e começaram a se cumprimentar. Esse foi um fato muito interessante que aconteceu. Virou inclusive tema de filmes e tudo mais. E naquele momento em que o Natal acontecia, no dia 25 de janeiro, os homens pararam a guerra para se confraternizar. Depois eles se abraçaram, se despediram, voltaram para o campo de batalha e no dia seguinte a guerra começou de novo. Ou seja, nós percebemos se numa guerra deixariam as armas e começariam então a se aproximar. Outro cenário que nós poderíamos encontrar, os cenários de fome e de miséria que existem pelo mundo, em que de repente as nações mais poderosas do mundo, aquelas que são mais ricas e mesmo aquelas que não são ricas, mas que têm ali a capacidade de tomar iniciativas, começariam a prestar atenção, peraí, mas nós estamos disputando o poder dentro do nosso território e aquelas pessoas estão passando fome, vamos nos dedicar a elas. E começariam então a usar todo o seu poder naval, o seu poder aéreo, o seu poder de transporte, de produção, para levar comida, para levar mantimento, para levar ali o desenvolvimento para aquele lugar. Encontraríamos ali um outro local, uma outra mudança, uma outra transformação profunda. Nós veríamos aqui a questão da intolerância entre os homens, racismo, sentimentos homofóbicos, sentimentos xenofóbicos em que você não tolera o outro que é diferente. E de repente os homens, através da aplicação do amor, começariam a se respeitar como espíritos que são, e não pela sua cor, pela sua raça, pelo seu gênero, pela sua idade ou pela sua classe social. Então olha que exercício interessante nós faríamos. Listaríamos os 10 maiores problemas do mundo e colocaríamos ali uma situação hipotética em que todos os homens se transformassem em pessoas amorosas umas pelas outras. Que mudança aconteceria? John Lennon, inclusive, escreveu músicas sobre isso, né? Falando exatamente, né? Imaginando que não haveria mais posses, que não haveria mais religiões, religiões no sentido de instituições humanas, mas de religiosidade nos homens. A música Imagine, né? Em que elas simplesmente viveriam em paz umas pelas outras. Essa música é bastante inspiradora. Se vocês tiverem oportunidade depois, procurem a letra para vocês verem exatamente a proposta que ele colocou. E ela é muito real. Se realmente esse sentimento de amor imperasse, contagiasse todos os homens, quantas mudanças aconteceriam no nosso mundo simplesmente por esse sentimento, sem prejuízos para a humanidade. Sem prejuízos. A não ser prejuízo de nós mesmos, porque então eu teria que renunciar à minha opinião, renunciar ao meu ponto de vista, renunciar aos meus sentimentos, às minhas próprias ideias. André colocou, creio que ainda estamos muito, muito, muito longe de amar o próximo na essência do ensinamento, né? É exatamente por causa dessa nossa infantilidade espiritual, né, André? Será através do esclarecimento que nós vamos conseguir alcançar essa mudança.
Gerino colocou: se uma pessoa faz algo errado e eu passo a criticar, não vou mudar a forma de agir, mas vou assimilar energias semelhantes à dele. Eu vou fortalecer cada vez mais ainda o sentimento de egoísmo que existe dentro de mim. Marion Cone, a vontade de poder ainda é maior que esse sentimento. Sim, né, o poder, a riqueza, a sensualidade, a influência, todos aqueles elementos que eu sempre coloco para vocês, são sentimentos muito presentes ainda nesse nosso sentimento de egoísmo. Hermes colocou, né, poder de até hoje vemos muitos seguidores de Mamon, né? A gente vai vendo, né, exatamente essa mesma cultura, a cultura da ilusão, a cultura do prazer, porque nós somos seres ainda muito sensoriais. Ou seja, né, os nossos sentidos ainda são muito importantes para nós. Esse sexto sentido que agora começa a ser aprendido, que traz para nós ali uma pequena visão da realidade espiritual, não se compara com a intensidade, com o impacto dos sentidos naturais que nós temos ainda, sentidos orgânicos. Enquanto eu tento buscar uma inspiração do mundo espiritual para tentar ali receber uma ideia, para tentar ter um esclarecimento, é muito diferente de quando eu abro os olhos e eu vejo o mundo à minha volta. Porque enquanto a inspiração vem para mim num sentido quase que imaginário, a visão, o tato, o paladar, a audição são contundentes. Eu estou ouvindo, eu estou vendo. Então como eu posso deixar de lado aquilo que para mim é incisivo para aquilo que para mim não passa de uma inspiração ainda? Aquilo que eu desejo, uma aspiração, aquilo que eu aspiro, para poder se tornar uma realidade para mim. Eu vou no campo da fantasia, no campo da ilusão. Então é difícil para nós lutar contra aquilo que é tão presente em nós ainda. Por isso que a encarnação e a desencarnação fazem parte desse processo. Eu volto para o mundo espiritual, começo a fortalecer de novo os meus valores espirituais, eu volto para o mundo físico. Então eu fico meio que cego a essa realidade do espírito. Depois eu volto, fortaleço de novo, venho cá e começo a utilizar esses nos sentidos, para que eu tenho o livre-arbítrio para aplicar isso de uma forma positiva. Mas, infelizmente, a influência do meio, a influência das relações, a influência, né, dos elementos que me volta são muito mais fortes do que aquilo que eu trago como princípios, mas a gente sabe que vem se enraizando mais em nós. Mas hoje, isso que é importante, quando ele se fala aqui sobre a evolução da razão, juntamente com as virtudes, e tudo isso amarrado, bem costurado, né, com esse amor fraterno, com esse amor universal, é o que vai fazer com que nós, mesmo aqui estando no mundo físico, marcados ainda pela presença desses sentidos naturais que nós temos hoje, sentidos biológicos, nós vamos conseguir utilizar a nossa razão, os nossos valores com esse sentimento de amor de uma forma proveitosa. Então não importa se estou no mundo físico ou estou no mundo espiritual, se eu estou encarnado ou desencarnado. Eu mantenho os mesmos princípios porque eu alcancei esse grau de compreensão. Nós, por exemplo, somos estudantes da doutrina espírita, não podemos dizer que nós não sabemos. Não podemos dizer simplesmente que não, eu estudei sobre o mundo espiritual porque é gostoso, porque é legal, mas eu vou continuar vivendo a minha vida aqui. Eu tenho essa opção, mas eu não posso mais alegar ignorância, porque eu já conheço o mecanismo evolutivo. Eu sei que eu me encontro aqui temporariamente para desenvolver valores, para cumprir compromissos, para retornar depois à minha realidade. E essa realidade mostra exatamente que não importa o que eu tenho, não importa o que eu conquistei, o que importa é o que eu sou. E se eu tenho esse entendimento, eu serei aquilo que eu sou aqui e continuarei sendo no mundo espiritual. Ou seja, eu mantenho a mesma personalidade. Eu não mudo pelo fato de, no mundo espiritual, eu sou uma pessoa. Fora do mundo espiritual, eu posso ser quem eu quiser. E essa analogia é bastante simples da gente compreender quando nós olhamos aqui, por exemplo, para a nossa própria realidade. Como uma pessoa que tem a minha religião, que tem a sua filosofia espiritualista, eu sou uma pessoa, mas dia a dia com as pessoas eu sou outra. Ou seja, dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do templo, eu sou aquela pessoa que tenta buscar estar em comunhão com Deus, tento me relacionar com a espiritualidade. Quando eu saio chutando o carro do outro porque atrapalhou minha vaga no estacionamento.
Então essa dupla personalidade, né, que a gente comenta também com frequência, ela começa então a mudar, porque eu vou começando a estreitar cada vez mais esse caminho. Significa que eu vou diminuindo cada vez mais a distância entre aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu sou. E quando conseguimos unir esses dois perfis, eu serei aquele dentro e aquele fora do centro espírita. Eu serei o mesmo encarnado ou desencarnado. Mas isso vem com o tempo, vem com o amadurecimento. Então nós podemos até compreender as nossas limitações, dizendo que nós estamos ainda numa condição infantil, dizendo que ainda falta muito no nosso trabalho, mas eu não posso alegar que eu tenho compromissos, que eu tenho compromisso, que eu não tenho obrigações de empreender esforços para fazer com que essa distância se reduza cada vez mais. Porque do contrário eu vou me iludir. Eu estou até aumentando meu intelecto, eu conheço o mundo espiritual, as histórias do mundo espiritual, já li tantos e tantos livros, né? Até brincávamos anteriormente, né, quando a gente falava sobre os espíritas têm muitas horas de voo, que na verdade significa quantas horas de palestra eu já ouvi, quantas páginas eu já li, quantas vezes eu já frequentei, quantos dias eu já frequentei esse espírita. E a gente colocando isso na balança e percebendo, nossa, eu tenho uma vida inteira de vivência dentro de participação da vida junto do espírita. Mas em termos de vivência, acaba sendo muito pouco. Então na nossa agenda, no nosso currículo, os números são fantásticos. Mas no nosso registro atual, a vivência se encontra muito limitada, muito distante. Eis aí então para nós essa grande limitação para que nós alcancemos de fato esse estado de felicidade. Porque é uma relação que existe entre você aprender a viver com amor e você alcançar a felicidade. A felicidade depende desse amor. Porque toda essa felicidade que nós acreditamos ter no mundo, nada mais é do que um momento de satisfação. Nós confundimos alegria, satisfação, prazer, segurança com felicidade. E isso, de fato, né, o tempo vai passando, nós vamos vivendo toda essa ilusão, até que chega a fatura e a data de vencimento. E na data de vencimento você tem que quitar essa fatura. Então a gente vê como é profunda essa colocação, essa passagem que emana para nós, falando sobre verdade e falando sobre o amor. E aqui a gente fica imaginando, né, qual foi o tema estudado por aquele grupo que instigou para que estudassem essa mensagem. Porque ele fala para nós aqui, né, só para a gente poder concluir aqui ainda, né? Todos somos na Terra, os espíritos encarnados e os desencarnados, que ainda nos vinculamos a ela, uma família. Uma família só, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Então, enquanto nós não compreendermos isso, essa relação fraterna, essa relação sem direito a parcelamento, Chaconete, tudo à vista. Apesar de que o parcelamento ele pode vir através ali de várias encarnações, né? Se você quer parcelar, então você pode parcelar. Você vai pagar cada parcela numa existência. Sendo que, na verdade, nós poderíamos aproveitar, em vez de estarmos numa reencarnação pagando parcelas, nós poderíamos estar aqui fazendo investimentos. Porque essa é a nossa condição. Cada reencarnação nossa, ela se torna, ela é muito mais, ela se mostra muito mais como oportunidades de resgate do que como oportunidades de construção. Todas elas nos dão oportunidade de evolução. Cada vez que eu consigo resgatar alguma coisa do meu passado, que traz para mim algum tipo de sofrimento, eu me encontro em evolução. Mas eu poderia estar trabalhando de uma forma muito mais efetiva e objetiva para o meu crescimento do que ficar aqui o tempo todo preocupado com o passado. Porque é assim que nós fazemos, nós vivemos uma existência, quando vamos para a encarnação seguinte, fazemos um balanço, nós percebemos que os nossos esforços estão muito mais ligados ao nosso passado do que ao nosso futuro. No sentido de
do trabalho que nós temos que realizar. Então nós temos que chegar aqui e ficar, bom, quais são as matérias que ficaram pendentes? Então, em vez de eu aprender matérias novas que eu poderia aqui agregar valor no meu currículo, eu tenho que refazer aquelas matérias que eu não consegui passar no ano anterior. Então nós levamos muitas dependências, né, para o ano seguinte, para o semestre seguinte da nossa evolução acadêmica. E aqui para a nossa evolução espiritual também é assim. Nós chegamos no plano espiritual, bom, você não passou nessa matéria, você não passou naquela, então você vai se preparar porque você vai fazer matérias novas. Mas só que essas matérias novas estarão misturadas com matérias que você não conseguiu alcançar. Quando nós conseguirmos zerar o nosso currículo, somente matérias novas virão. E aí, como bons alunos que já nos tornamos, todas as conquistas sempre serão mais proveitosas. Dudu colocou, né, parcelas expiatórias ou provatórias, né? O nosso famoso, exatamente, exame de admissão, vai ter que ser assim o tempo todo. Então, quando vierem para nós oportunidades novas de crescimento, e nós tivermos ali a capacidade de ter bom aproveitamento nessa programação que nós fizemos, aí sim, é aquilo que André Luiz chamou de espírito completista, mas mesmo esse espírito completista, ele vem para cá para poder fazer o seu resgate, porque é exatamente a característica de mundo de provas e expiações. Se nós não tivéssemos mais provas e expiações, ou melhor, expiações, porque provas nós teremos ainda durante muito tempo. São provas que vão mudando as suas características, mas são provas que vão acontecendo. Agora, quando nós falamos em expiações, é uma característica do nosso estágio evolutivo. E quando eu não tiver mais expiação, significa que eu já me tornei um espírito regenerado. E, portanto, eu já tenho condições de estar no mundo regenerado. Mas se eu me encontro ainda, como foi colocado por Emmanuel, tanto encarnados e desencarnados estão ainda vinculados a esse planeta, mostra que nós somos espíritos que trazem ainda essas dependências. Essas famosas DPs que nós não conseguimos passar aqui durante a nossa encarnação. Por isso, então, Kardec traz para nós, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte das entrevistas, os espíritos felizes e os espíritos em condições medianas. São bons alunos. Os espíritos felizes são aqueles que passam de ano, já vão para férias no fim do ano, não ficam de recuperação. Aqueles espíritos medianos são aqueles espíritos que passam, ora em recuperação, ora raspando e coisa e tal. E tem aqueles espíritos que infelizmente são reprovados. Aqueles espíritos que são criminosos, que são suicidas, que são endurecidos, todas aquelas categorias que Kardec vai listando. Quais são as nossas condições? Muitas vezes somos espíritos que trazemos ainda os nossos vícios. Não são vícios químicos, porque quando se fala em vício, a primeira coisa que nós pensamos é, mas eu não sou viciado em nada. Nós falamos em vícios morais. E aqueles vícios morais, exatamente, Dudu, e aqueles vícios morais são exatamente aqueles que os espíritos trazem para nós no Livro dos Espíritos. Orgulho e vaidade. O orgulho sendo filho do egoísmo. Então todos nós somos espíritos egoístas. Nós precisamos ir para os egoístas anônimos para fazer uma reflexão sobre o modo como nós nos comportamos. Porque esses vícios estão tão impregnados em nós que nós nem percebemos que somos egoístas. Ah, mas disse uma coisa para ele é porque eu achei que era assim. Eu estava pensando apenas no meu modo de agir, de querendo transformar o mundo no meu modo de ver. Ah, mas eu não gosto muito dele, não vou muito com a cara dele, eu estou sendo egoísta, porque eu acho que ele deve me agradar, ele deve me agradar, e não eu compreender e aceitá-lo do jeito que ele é. Então, o egoísmo para nós, quando nós falamos assim, você é um egoísta, isso para nós é uma grande ofensa. Mas se nós analisarmos o dia a dia nosso, nós vemos que o egoísmo está o tempo todo. O egoísmo está na posição da mesa que você gosta de comer, na reclamação que você faz da comida que não satisfez, no controle remoto que você quer mudar de canal, na faixa da rua que você está dirigindo e que alguém te ultrapassa, na posição da fila em que você se encontra.
na opinião do outro com relação à ideologia, à política, ao esporte, à religião, qualquer coisa. Então, na verdade, nós temos que fazer um exercício de autoconhecimento para poder depois identificar em nós quais são as nossas posições egoístas, num simples dia. Eu não vou cumprimentar aquela pessoa porque eu não vou com a cara dela, porque você está sendo egoísta. Pois é, Brás, qual é a distância, qual é a linha que separa a sua preferência do seu egoísmo? Você pode ter preferência, mas no momento em que você impõe a sua preferência no gosto do outro, a preferência do outro, você está querendo dominá-lo. Então esse trabalho dos egoístas anônimos seria para nós aquela terapia em que a gente começaria a pensar sobre o nosso modo de viver, o modo de ser. E aí então, identificando essas chagas, nós temos condições de promover essa mudança. Essa é a característica do mundo de provas e expiações, de indivíduos que ainda vivem o egoísmo impregnado, o vício do egoísmo principal. E a gente lembra que desse vício do egoísmo, nós vamos desdobrando depois em todas as outras demais imperfeições. Em que eu sou intolerante, em que eu sou vaidoso, em que eu sou agressivo. E a gente começa ali a listar todas elas juntas, todas elas se convergem no mesmo ponto, ou seja, o egoísmo é o meio de tudo. Usando aquele famoso PowerPoint, né, que já vimos na mídia, você tem o egoísmo no meio e um monte de coisa, de flechinhas apontando para ele. O Hermes colocou aí, desde quando um egoísta se acha egoísta, né? Ele sempre se acha certo, e só o fato de se achar certo já mostra egoísmo, né? Mas para isso eles admitir. É igual aqueles indivíduos que vão nesses grupos de terapias contra dependências e tudo mais, que quando ele levanta e fala assim, eu sou um alcoólatra, eu sou um adicto, eu sou um viciado, eu sou um dependente. Que ele possa fazer isso e admitir-se publicamente é parte da terapia. E para nós o egoísmo, como ele ainda não é reconhecido como um vício, nós ainda não temos essa preocupação, mas temos sem dúvida nenhuma. E para finalizar, o Brás colocou aqui, dizem que no mundo espiritual o egoísta apresenta uma aura cinza, né? E certamente o Brás, independente das cores, ele vai sacar de alguma forma negativa. Ele vai se ver ali de um modo diferente, até aquele que chega e coloca, não, mas eu era essa religião naquele momento. Quando ele coloca essa carteirada, quando ele dá essa carteirada, querendo se mostrar que ele era nobre por estar dentro de uma religião, já mostra para ele que ele está sendo vaidoso. Angelina colocou, né, os nossos amigos não são nossos amigos. Eles veem as verdades negativas e eles que existem em nós. Os amigos, por serem amigos, não falam, né? Pois é, né, os inimigos, né? A Angelina tinha colocado ali, né? Os nossos inimigos não são nossos inimigos. Eles veem as verdades negativas que existem em nós. Os amigos, por serem amigos, não falam, né? Então, na verdade, aquele que nós chamamos de inimigos, muitas vezes são aqueles que são os melhores professores. Porque são eles que vão apontar, embora de uma forma dolorosa, aquilo que nós temos de mais ativo. Né? Pois é, André, somos cinzas com estrelinhas, né? Já começa, é aquele corpo enlameado que já tem aquelas partes limpas que já começam a irradiar em um pequeno brilho, né? Egoísta eu não sou, mas sou orgulhosa, sou e muito, né? Pois é. Na verdade, o orgulho ele é parte do egoísmo, né? Porque o orgulho mostra assim, olha como eu sou inteligente, como eu sou importante, como eu sou isso. Tá vendo? Até o Dudu é egoísta, ó. Ela é minha egoísta preferida. Por que ela não pode ser nossa egoísta preferida? Tá vendo? Até nisso nós somos egoístas. Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, concluindo aqui então essa passagem de Emmanuel, né, tão valiosa, tão importante para nós. Então aqui mais uma vez, verdade e amor. Então a gente lembra que a busca da nossa verdade jamais será produtiva se não for direcionada, se não for impulsionada pelo sentimento de amor, se não for motivada pelo sentimento de amor. Eu tenho que conhecer a verdade para que ela possa ser compartilhada, para que ela possa ser irradiada, para que ela não possa ser imposta, mas para que ela possa ser proposta. Porque esse é o objetivo da doutrina. A doutrina espírita ela não quer ser imposta para as pessoas, ela quer ser proposta.
dizer assim, olha o que eu sei, olha o que eu vi, o que eu encontrei. E aí, se você achar interessante, você pode então abraçá-la. Então é isso, né, pessoal? Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, um texto muito valioso, né? Então, quer dizer, aqui foi o interessante foi assim, essa mensagem de Emmanuel veio por causa de um estudo que eles fizeram. No nosso caso foi o inverso. O nosso estudo se desenvolveu por causa dessa mensagem. Né? Então, muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente refletir. Né? Então, fechamos por aqui esse nosso encontro de hoje. Eu tinha preparado aqui mais 2 mensagens, porque eu achei que a gente ia passar tão rápido por essa, que eu já abri um monte de janela, já abri arquivo para fazer um monte de coisa, a gente não usou nada. Melhor ainda, né? Muito mais proveitoso assim. Nosso próximo encontro, então, será ali sobre o texto... deixa eu ver aqui... Ante o campo da vida. Mais uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, então. É isso, pessoal. Mas devagar vai acontecendo, Andréia, né? Então, assim como nós vimos na caverna, do mito da caverna de Platão, aquele homem que saiu da caverna e se deparou com a claridade, a luz era tão forte que ele ficou meio cego. Ou seja, nós estamos agora começando a ter essa claridade. E essa claridade muitas vezes incomoda, porque os olhos doem, você quer voltar para a sombra porque ali é mais confortável e coisa e tal. Então, por causa disso, por causa dessa nossa situação, de estarmos ainda tão acostumados a viver naquele escuro, essa claridade vai incomodando, mas aos poucos